Meu nome é Joelma, professora de História. Dentre os temas frequentes que têm caído no Enem, na área de Ciências Humanas e suas tecnologias, nós temos vários, mas eles têm dado muito mais destaque para a história do Brasil. Então, sendo assim, eu escolhi o tema Era Vargas. Por que eu escolhi esse período? É o período onde o Brasil passou por o maior processo de industrialização. Sem contar a questão da industrialização, nós temos também o grande número de leis e medidas, proteções trabalhistas surgindo nesse período, tá? Então a Era Vargas, ela vai de 1930 a 1945, foi um dos presidentes que ficaram mais tempo no poder, tá? Vargas, ele vai surgir então uma política chamada política do café com leite, né? Aquele famoso revezamento entre São Paulo e Minas Gerais. O que nós temos ali, então? O que nós temos aqui? O fim da política do café com leite. De que forma? Nós tínhamos o presidente paulista, Washington Luiz, no poder. Como havia essa questão do revezamento entre São Paulo e Minas Gerais, ele teria que apoiar um candidato mineiro, que no caso seria Washington Luiz. Mas nesse período nós temos que lembrar aí também que era o período da crise de 1929 nos Estados Unidos, uma das crises que mais afetou o mundo inteiro, a queda da Bolsa de Nova York. Isso afetou também o Brasil. Por quê? O Brasil, ele era o maior exportador de café. 69% de todo o café consumido no mundo era brasileiro. Então, com essa crise de 29, os paulistas ficam com medo de entregar o governo para os mineiros e eles não derem uma prioridade para o café, que era o produto que movimentava a economia. Sendo assim, o que eles fizeram? Resolveram apoiar o candidato paulista Júlio Prestes, tá? Revoltados, né, com essa falta de apoio, os mineiros fizeram o quê? Se uniram com o Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul eles trouxeram o candidato Getúlio Vargas. Mas quem que era esse candidato? Será que ele já tinha participado da política brasileira de alguma forma? Sim, já tinha participado. Getúlio Dornelles Vargas já havia sido deputado estadual, deputado federal, já tinha sido ministro da Fazenda no governo do próprio Washington Luiz, já tinha sido também presidente do Rio Grande do Sul, porque naquela época era presidentes, né? Não falavam governadores, como nós dizemos em dias atuais. Então ele vai entrar no cenário acabando com a política do café com leite. De que forma? Através de um golpe, que para a história ficou conhecido como golpe de 1930. Tá? O que vai acontecer? Nós tínhamos ali então dois candidatos, Júlio Prestes, paulista, e Getúlio Vargas, que veio de uma aliança liberal, né? A junção de Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Quem vai acabar vencendo a eleição vai ser o candidato paulista, Júlio Prestes, e esse fato vai fazer com que a aliança liberal comece a fazer acusações dizendo que eles tinham fraudado as eleições, o que na época não era muito difícil, né? Nós sabemos que eles viviam na questão política do voto do cabresto, né? Onde era controlado facilmente o vencedor do partido. Então eles acusam, a Aliança Liberal acusa os paulistas de fraude. Em contrapartida também, diante desses movimentos de acusação de ambos os lados, o vice do Getúlio Vargas, João Pessoa, acaba sendo assassinado. E eles acabam jogando essa culpa em cima dos paulistas, o que vai aproveitar para que eles se unam, Rio Grande do Sul, Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro, para iniciar um golpe de Estado. Nós temos que lembrar aqui também que sempre houve a participação na história do Brasil de tenentes militares. Desde o início do processo de proclamação da República, nós sabemos que o primeiro presidente do Brasil foi um militar, e desde lá até principalmente a época da ditadura militar, nós temos militares, exércitos da mais alta patente no governo. A primeira fase do governo de Getúlio Vargas é o governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Houve três fases: o provisório, o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, e a ditadura do Estado Novo, que vai de 1937 a 1945.
a primeira coisa que Vargas faz quando ele assume o poder é suspender a Constituição. Vargas, ele dizia que a Constituição era para ser quebrada pelos politiqueiros. Então não havia necessidade de haver ali uma Constituição. O que a população, principalmente paulista, vai dizer completamente o contrário, tá? Vargas, ele vai ficar conhecido como a política do trabalho, né? O agrado que ele dava à massa popular brasileira. Nós temos aí o Ministério do Trabalho, do Trabalho, da Indústria e do Comércio, criados no governo dele. Sempre quando vocês forem estudar para a prova do Enem, quando o tema for Getúlio Vargas, foque principalmente nessa industrialização. É isso que vai cair. Industrialização, movimentos em prol do trabalho, a famosa política do pai e dos pobres, tá? Foquem nisso. Nós temos aí também o Conselho Nacional de Café. Por quê? Se Vargas não fizesse uma política para manter o café, que estabilizava a economia acima, com certeza o país entraria numa crise muito difícil de se reverter. O que ele fez aqui nessa época? Comprou várias sacas de café dos agricultores brasileiros e várias delas foram queimadas como fonte de combustível em locomotivas, navios a vapor. Para quê? Para que o país não entrasse literalmente numa crise, porque o café é que impulsionava a economia brasileira, né? E o café caindo, entrando em crise, provavelmente o país acabaria parando em alguns setores. Uma das criações mais fantásticas do governo Vargas foi os interventores estaduais. Para que serviam esses interventores? Era um meio dele controlar dentro de cada estado a uma pessoa que tivesse da sua confiança. Por exemplo, eu sou Getúlio Vargas e no estado de Rio de Janeiro eu vou decretar uma pessoa muito amiga, muito fiel minha para estar lá como governador. Para quê? Para que ele tivesse controle, para que as coisas não fugissem da mão, da vista, do olhar dele. A gente vai perceber que Vargas entra provisoriamente, né? O nome do governo que nós estamos aqui é governo provisório. Mas a gente percebe que durante todos esses anos de governo, que foram 15 anos, não teve nada de provisório e ele mostra a todo momento um caráter de ditador, né? Um caráter autoritário, até mesmo lembrando, né, o fascismo que acontecia lá na Europa nessa época. Na primeira fase do governo Vargas já vai haver movimentos contrários ao governo dele. Por exemplo, a Revolução de 1932. Nós temos aqui alguns cartazes que divulgavam esse movimento, né? A Revolução de 1932 ela vai acontecer justamente porque Vargas nomeia no estado de São Paulo o interventor pernambucano e militar. O estado de São Paulo é quem tinha a maior economia, o café. Eles se achavam no direito de mandar na política, até mesmo porque eles tinham mandado ali até então, desde o início do processo de plantação do café, que salvou a economia brasileira lá no segundo reinado, tá? Então Vargas ele vai criar, os paulistas vão começar a exigir de Vargas um interventor civil e paulista. Alguns até mesmo mais radicais vão estar pedindo a separação do estado de São Paulo do país, né? Os mais radicais porque eles diziam que São Paulo era o carro-chefe e que se São Paulo se separasse dos outros países, provavelmente vários outros estados, provavelmente vários outros estados iriam atrás deles, tá? Esse daqui é um dos cartazes de divulgação do movimento. Dentre as passeatas, né? Houve até movimento de mão armada contra o governo. A indústria brasileira passou a produzir capacetes, armamentos. Eles utilizavam até mesmo a matraca para simbolizar o barulho de metralhadores, para tentar enganar. Então eles tinham o objetivo de fazer realmente uma luta armada para tirar Getúlio Vargas do poder. E num desses movimentos, numa dessas passeatas, houve a morte de 4 estudantes, que deu a sigla ao movimento, tá aqui bem pequenininho, MMDC, né? Martins, Veragaia, Drauzio e Cláudio. Foi os 4 estudantes que morreram e o movimento acabou herdando o nome dos dois. Todos esses cartazes que eles divulgavam, né, a ideologia do grupo, era chamando os brasileiros, os paulistas, né, a participarem do movimento, a lutar, né, a cumprir o dever de patriota, de nacionalismo, né, em prol do país.
Nós tínhamos também uma divulgação aqui, ó, dai o vosso ouro, como nós damos o nosso sangue, aonde eles tinham uma ideia de que a população daria joias como aliança, colares, né, anéis, para financiar a compra de armas desse movimento, tá? Eram espalhados cartazes pelas cidades e tudo mais. Vargas, ele não era um político que não sabia a força que a população tinha. Vendo essa força que a população tinha, ele resolveu ceder. Ele percebe. Aqui tem mais um cartaz. Passei demais. Ele percebe que não adiantava mais ele deixar de lado todo aquele movimento que os paulistas estavam fazendo, né? Então ele viu ali a necessidade de atender os pedidos que eles estavam tendo ali, né? Dentre os pedidos que eles estavam tendo era que houvesse um interventor civil e paulista, a saída de Vargas do poder, que ele criasse uma Assembleia Nacional Constituinte para que voltasse a questão das eleições, tá? E que criasse uma Constituição para o Brasil. Uma Constituição que ele tinha anulado quando ele entrou, tá? Diante de tudo isso, o que ele faz? Não, eu vou ter que ceder, né? Senão esse povo vai acabar me tirando do poder. Então ele acaba nomeando um interventor paulista. Em fevereiro de 1932, ele institui um código eleitoral que vai passar a vigorar na próxima fase do governo dele, né? Nesse código eleitoral nós teríamos ali o voto feminino, as eleições fechadas, porque até então eram abertas, muito fáceis de controlar, e eleições diretas, tá? Então ele cria ali a ideia da Assembleia Nacional Constituinte e uma nova Constituição. Ele vem com essa promessa dessa nova Constituição para o próximo ano de 1934. Então, no finalzinho dessa fase do governo dele, que vai de 1930 a 34, ele vai fazer eleições diretas, indiretas, ou seja, somente os deputados vão participar. E dessas eleições indiretas que ele promove, ele acaba sendo o presidente. É onde começa uma nova fase do governo Vargas, que é o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. A primeira coisa que ele faz quando ele chega a esse governo constitucional de 1934 a 1937 é colocar uma nova Constituição, né? E nessa nova Constituição de 1934 nós vamos ter esses quesitos aqui, tá? Coloquei aqui os tópicos porque são muito importantes. As inovações, a industrialização, a intervenção que Vargas teve na economia é o que vai cair no Enem, tá? Então nessa Constituição nós tínhamos o voto secreto, o voto direto e feminino, que ainda não tinha, tá? A separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, até mesmo porque os três poderes existiam, mas eles não tinham a independência para estar atuando. O Estado poderia a qualquer momento acabar com os três. Então nessa Constituição de 1934 ele dava uma maior autonomia, uma maior independência para esses três poderes. O Tribunal do Trabalho, o direito de organização sindical, a promulgação de direitos trabalhistas, né? Começar a divulgar essa ideologia do trabalho, do novo homem brasileiro, a visão do homem trabalhador, porque até então aqui no Brasil nós tínhamos o quê? Né? Que o brasileiro era um malandro, não gostava de trabalhar, né? Então essa ideia do novo homem, né, que vai trabalhar, que vai mobilizar a economia, levar o Brasil para frente, também vai ser divulgada no governo de Vargas. Vai surgir aqui, nessa fase do governo constitucional, dois movimentos completamente opostos, né? Nós tínhamos a A e B, Ação Integralista Brasileira. Qual que era o objetivo deles? Eles defendiam um regime autoritário e extremista, onde um líder, no caso um ditador, governaria o país com forças mãos de aço, assim como Hitler governava lá na Alemanha, né? Eles tinham o nazifascismo como uma das formas de governo que deveria existir, tá? Nós tínhamos ali como líder o Plínio Salgado, tá? Esse movimento ele vai ficar conhecido por causa desse símbolo aqui, muito utilizado na matemática, que é o sigma,
Eles utilizavam muito a camiseta verde, era a marca do movimento integralista, tá? Nós temos aqui algum cartaz de divulgação do movimento. O Brasil precisa de você, né? Incitando que a população participasse do movimento, que desse voz ativa ao movimento. E aqui embaixo nós temos: fora do integralismo não há nacionalismo, ou seja, você tem que participar do movimento, aderir, né, para você conseguir o nacionalismo, para você amar o seu país, levar o país para frente, né? Era uma das propagandas da AEB. Essa daqui é uma outra aliança que surge completamente ao contrário da de Plínio Salgado. Nós vamos ter aí a Aliança Nacional Libertadora. O líder dessa aliança vai ser Luiz Carlos Prestes, e eles eram a favor do comunismo. Eles eram completamente contrários ao governo de Vargas e defendiam as ideias comunistas, né? Por exemplo, a reforma agrária, a liberação da dívida externa, que não fosse mais paga, que voltasse às eleições, né? Essa liberdade que até então o povo brasileiro nunca tinha sentido o gosto certinho de como que era, né? Ir lá e voltar e realmente exercer o seu direito de cidadão. Porque até mesmo antes do governo Vargas, na República do Café com Leite, o Brasil nunca tinha havido uma participação da massa popular brasileira no processo de eleição. Esse movimento aqui, ele vai ser muito importante, né? A famosa intentona comunista. Vargas, ele vai começar uma perseguição aos comunistas, principalmente por causa disso daqui, né? A intentona comunista foi um movimento que aconteceu mais ou menos lá em 1935, e ela tinha o objetivo de derrubar Vargas do poder. O líder desse movimento era Luiz Carlos Prestes. Eles tinham postos em vários lugares, em várias regiões do Brasil, mas o movimento acabou não dando muito certo porque não houve muita adesão popular. A população brasileira, desde o processo lá da proclamação da República, ela não tem participado ativamente, né? É onde tem faltado aí com o nacionalismo. Então nós temos a intentona comunista em 1935, vai acontecer principalmente em Natal, Recife e Rio de Janeiro. Só que o movimento ele vai acabar sendo sufocado rapidamente por Vargas, porque não tinha muita gente participando, tinha só os líderes. Aí pega e coloca um dedo duro lá no meio e nada dá certo mesmo, né? Então o que vai acontecer? Luiz Carlos Prestes ele vai acabar ficando preso, vai sair somente no fim do governo Vargas em 1945, e a mulher dele, Olga Benário, que é muito citada, né? Ela é mandada para um campo de concentração nazista na Alemanha, e ela estava grávida, né? Não só Olga Benário, né? Mas tantas outras Olgas por aí que foram mandadas em campos de concentração, perseguidas pelo governo Vargas, né? Porque ele faz uma caça aos judeus, principalmente depois dessa intentona comunista, tanto quanto na Alemanha, né? Nós vimos ali que o Brasil ele participa da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, mas o governo Vargas ele se mostra a todo momento muito simpatizante das ideias fascistas do nazismo europeu, né? Devido à intentona comunista, eles vão aproveitar para forjar um plano, o famoso plano COI, né? Da ameaça vermelha. O que eles queriam com esse plano COI? A intentona comunista ela trouxe para o Brasil aquele medo do socialismo, que era um tipo de regime que vinha crescendo até então em vários outros países, né, da América. Então ele aproveitou da intentona comunista para forjar um plano onde os comunistas, aliados ao Partido Comunista, pessoas internacionais, queriam infiltrar no Brasil, criar ali um regime socialista, matar pessoas, invadir casas, amedrontar a população mesmo, né? Para quê? Para que eles acabassem ficando no poder. Então, no finalzinho do governo Vargas, em 1945, né, os próprios ministros admitem que o plano COI foi uma farsa, para que Vargas continuasse no poder, até mesmo porque estava chegando, né, o finalzinho do mandato, chegando a época das eleições. Então, para que ele continuasse no poder, eles inventaram, né, o famoso plano COI, da ameaça vermelha comunista que iria acabar com o Brasil, né?
Sobre o plano COI, nós temos essa charge, tá? É muito importante que durante a prova do Enem, quando vocês virem alguma charge, vocês analisem ela criticamente, né? E simplesmente você não pode chegar na charge e ler o que está escrito e achar que entendeu. Olha sempre o lado crítico, o que ele está querendo dizer, tá? Aqui nós temos, presidente, o documento é falso, né? E a República amordaçada. E ela diz, tarde demais, né? E ele fala que a imagem de Getúlio Vargas, já dei o golpe em mim mesmo, né? No caso, o golpe foi dado em cima dele mesmo, porque ele era o presidente que estava em vigor, ele deu um golpe nele mesmo para que ele continuasse no poder, tá? Então, quando a gente pensar em Getúlio Vargas, vocês pensem sempre num cara muito inteligente, porque, agora eu vou falar mal dos políticos, porque os políticos de hoje em dia, a gente não dá muita oportunidade, né, de confiança. Não tem aquele medo, né? Você estende a mão ali para cumprimentar e vem te dar um tapa na cara com a outra mão. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. E no governo de Vargas não foi diferente. Por quê? Ele deu muito para a população, questão de leis trabalhistas, né? Promulgação do Ministério do Trabalho. Mas em contrapartida, e o lado da ditadura? E a falta de liberdade que a população sentiu naquela época? Vargas, ele foi quem trouxe aquela ideia de Brasil, ame ou deixe, utilizada lá na ditadura militar, né? A gente acha que a ditadura de 1964 foi a primeira ditadura do Brasil? Não, foi aqui no governo Vargas, a ditadura do Estado Novo, que está prestes a começar depois do plano COI. A ditadura do Estado Novo ela vai de 1937 a 1945. Um fato muito importante aqui é que nós vamos pegar um pedacinho da Segunda Guerra Mundial, que tem início lá em 1939, ok? Então aqui ele vai começar a famosa ditadura. É onde ele vai começar a caça aos comunistas, né? Um governo autoritário, centralizador. Eu já disse para vocês várias vezes que ele tinha ideais nazistas, que ele era simpatizante do governo fascista. Então ele vai criar uma série de mecanismos, né, para a população permanecer sobre o controle dele. E ao mesmo momento que ele cria esses mecanismos de repressão, ele vai dar para a população o que ela quer, né? É aquela famosa política de pão e circo. Se eu dou uma coisa para você, você fica quietinho e não vai fazer nada contra o meu governo, ok? Então ele vai criar primeiramente a DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, né? O que era esse departamento? Qual que era o objetivo, né? A DASP, primeiramente, ela tinha a função de fiscalizar o serviço público, né? A questão do trabalhador, uma coisinha pequena aqui e ali. Quando, na verdade, ela servia mesmo para fazer a fiscalização dos interventores estaduais, para que Vargas controlasse cada vez mais dentro do país, cada estado. Não só a DASP, como ele vai criar também uma nova Constituição, a Constituição Polaca, né? A Constituição de 1937. Ela não vai ficar conhecida como Constituição Polaca devido a ela ser semelhante à Constituição polonesa, né? Aquela velha mania, né, que as pessoas têm de copiar alguma coisa que o outro fez. Aqui a gente tem alguns tópicos dessa Constituição. Essa Constituição ela é muito importante porque foi a partir dela que o Brasil começa a ditadura do Estado Novo. Nós temos aqui concentração de todos os poderes nas mãos do chefe do Estado. Então quer dizer que aquele poder executivo, legislativo, judiciário que ele tinha criado ali, então acabou, tá? Agora é o chefe de Estado que manda, o presidente que manda, pronto, final. Afinal, ampliação do mandato presidencial para 6 anos, fim da autonomia estadual e nomeação de interventores estaduais para governá-los, suspensão das liberdades individuais, criação de censura prévia, instituição da pena de morte para quem fosse contrário ao governo. Então teve várias pessoas aqui na ditadura do Estado Novo que foi exilada, que teve as suas músicas censuradas, né, pela DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que nós vamos ver aqui para frente. Departamento de
Imprensa e Propaganda, né? Esse órgão, ele tinha duas funções. A primeira função era fiscalizar o que estava sendo passado para a população. Alguma música. Nessa época de Getúlio Vargas, vale lembrar que é a época da era do rádio, né? Então as radionovelas, tudo que ia ser passado para a população, havia antes a necessidade de que passasse por esse órgão para dizer se serviria ou não serviria. É aquele caso que eu falei da música do malandro. Se tivesse alguma música com caráter de malandragem, já não poderia ser passada. Por quê? Porque o povo brasileiro não era preguiçoso, ele era trabalhador, ele ia impulsionar o Brasil para frente, tá? Até mesmo, isso aqui é a representação de uma cartilha, os livros didáticos que eram distribuídos tinham a figura do presidente como um homem bonzinho, né? A DIP, ela tinha essa função também, de passar uma boa imagem do presidente. E essa boa imagem foi a imagem que os livros de história vieram comprando e passando para nós desde então, né? De Getúlio Vargas, o pai dos pobres. Mas será que ele é realmente o pai dos pobres? Né? Fica ali aquela questão. No governo dele, a gente vai ter uma intervenção muito grande na economia. E isso vai favorecer. Isso aqui é uma das coisas boas que ele fez durante o governo, tá? A criação do Conselho Nacional do Petróleo. Esse conselho aqui vai dar origem à Petrobras no próximo mandato de Vargas. A Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia do Vale do Rio Doce, a Hidrelétrica de São Francisco e a Fábrica Nacional de Motores, né, para dar início à produção de aviões dentro do próprio país. Então, todos esses investimentos que Vargas fez na economia brasileira é o que geralmente cai no Enem, tá? O lado positivo, o lado bonzinho. Isso aqui é muito importante, cai sempre também, tá? A consolidação das leis trabalhistas, a justiça do trabalho, né? Foi Vargas quem trouxe para o Brasil a questão da jornada de trabalho de 8 horas semanais, o salário mínimo ele aumentou praticamente 100%, o feriado do dia 1º de maio, dia do trabalhador, a criação da carteira do trabalho, né? Então todos esses movimentos relacionados ao trabalho, foi Vargas quem primeiro instituiu no Brasil. E isso é muito importante, vocês estarem pesquisando um pouquinho mais, se aprofundando sobre esse assunto, a industrialização e a questão da justiça do trabalho, a consolidação das leis trabalhistas, ok? E tudo isso é aquilo que eu falei, político, né, que aperta a sua mão com uma e com a outra, ele te dá um tapa na cara. Por quê? Ele cedia essas pequenas concessões aos trabalhadores quando, na verdade, ele tinha o objetivo de quê? Controlar a massa popular brasileira. A indústria estava crescendo, consequentemente crescia a quantidade de trabalhadores, crescendo assim ele precisava de leis que pudessem regulamentar essas profissões, certo? Mas ele precisava também de controlar, porque ele sabia que a classe operária poderia muito bem liderar um movimento para tirar ele do poder, ok?